Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e virou o Clube do Minério de Ferro, né? Vamos falar sobre Gerdau, já falei sobre Vale, devo postar esses dois combos aí de minério de ferro no sabadão. Vamos ver se consigo gravar sobre a Semin, embora a Semin tenha uma oscilação mais agradável para o investidor de longo prazo. Dei mais atenção aqui para Vale, que cede um pouquinho, e para Gerdau, essa sim, desaba com um pouco mais de velocidade. Desaba entre aspas, a gente vai comentar essas aspas no vídeo de hoje. Então seja muito bem-vindo, eu sou o Bruno. Vamos lá, pessoal, vou comentar sobre os destaques aqui desse terceiro trimestre, basicamente de 2022 para cá, portfólio da companhia, né, os principais produtos que a companhia produz, tá? Aqui as indústrias que ela atinge, para a gente ver o cíclico e o não tão cíclico assim. O que dá mais dinheiro para a Gerdau hoje foi a fortaleza dela em relação à Vale, por exemplo. Gerdau conseguiu, se eu não me engano, romper máxima histórica, se não rompeu, chegar muito próximo das máximas históricas em 2023. Coisa que a Vale não conseguiu, e a gente vai comentar um pouquinho sobre sua operação na América do Norte, que é a principal, é a que é mais rentável, a que mais evolui, tá, na eficiência. Depois o filme e a minha opinião sobre como estão essas empresas exportadoras, principalmente de minério, petróleo, grandes blue chips da Bolsa Brasileira, devido à experiência que o Brasil teve em 2015, 2016 e a experiência pós-2010 China. Tá? Toda essa maneira pela qual o mundo vive no seu crescimento menor pós a grande expansão aí industrial da China de 2000 a 2010, basicamente. Vou fazer um comentário breve, depois o contrato aqui de aço que eu utilizo, lembrando que a Gerdau produz aço longo, né? Aço longo especial, né? A gente vai estar olhando ali para os vergalhões bonitos ali da Gerdau, é algo mais específico, é algo com mais valor agregado, é uma siderúrgica, e eu utilizo esse IAS, tá? Negociado em Tóquio, para tentar pegar uma correlação entre a commodity, ciclo, tá? E a Gerdau. E eu cheguei a comentar no vídeo anterior sobre essa região que ainda não é especificamente a pior região para você começar a investir no setor, porque está em resistência técnica, tá? Então o ciclo de preços ali no curtíssimo prazo não é dos mais agradáveis, embora ainda haja um pouquinho de fôlego caso aconteça, e esse fôlego muito provavelmente virá da China, tá? E a sazonalidade é interessante. A gente vai comentar sobre isso, depois um pouquinho sobre o valuation, Goal, GGBR. Eu vou dar atenção para a GGBR, para o vídeo ficar mais rápido para vocês aqui, porque ela tem a maior dividend yield. Então vou me logar aqui no scanner da bolsa e vou comentar sobre GGBR para vocês, tá? Durante o vídeo. Quem bateu o CDI, Goal ou GGBR, qual foi a melhor entre as duas? Depois a gente vai para Price Action, análise técnica da Goal, e terminamos com o GGBR, tá? Também análise técnica aqui para vocês. Certo, pessoal? Sem mais delongas, então o disclaimer está na tela. Um convite a todos se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico, e aqui no YouTube, no Clube dos Dividendos, pessoal, a gente fala sobre a Gerdau, fala sobre Blue Chips, mas também fala sobre Small Caps. Então, se você de repente tem interesse em saber sobre uma empresa específica, deixe nos comentários aí que eu sempre estou lendo. Bacana? Feito isso, vamos direto ao que interessa. Gerdau, pessoal. Então, dentro do portfólio aqui dos principais produtos da companhia, a gente vai estar olhando para os vergalhões. Então, falei certo aqui. Vergalhão, perfis estruturais, tá? São os dois principais tipos de produto e de aço que a empresa produz. Os planos são importantes, sem dúvida nenhuma, as barras e os perfis comerciais também, tá? Mas vergalhão e perfis industriais, quem é do setor, quem é da indústria, quem trabalha com produtos da Gerdau, pode deixar um comentário. Ela que tem na sua operação da América do Norte o maior crescimento, principalmente o maior crescimento sustentável, tá? Um crescimento com boas margens, evolução de margem, evolução de rentabilidade, e hoje a operação da América do Norte já é maior do que a brasileira, tá? Então é uma companhia que cada vez mais está conectada ali com o México, Canadá, Estados Unidos, principalmente Estados Unidos, tá? Então esse portfólio de, entre aspas, alto valor agregado, se comparado com as mineradoras, por exemplo, tá? Tem composto para quem utiliza aí nesses perfis, tá? Nos vergalhões, os perfis estruturais, barras e perfis comerciais, os aços longos e os aços longos especiais, tá? É ali que a Gerdau tem a sua principal expertise. Quando a gente olha para os tipos de produto, e aí quem é da indústria, novamente, deixa um comentário, pessoal, eu fixo você no topo. A gente está olhando para barras e perfis, perfil estrutural, esses planos aí, BQ e CG, vergalhão, corte e dobra, carretel, pregos, linha agro, tá? Que é uma linha, como sempre, né? Todo o setor agro traz um pouquinho menos
de ciclos muito voláteis em termos de consumo, depois soldas e arames industriais, produtos prontos e fio máquina. Então essa é a Gerdau Futebol Clube, tanto aqui como na América do Norte. Quando a gente olha aqui para as indústrias que ela impacta, pessoal, a gente vai estar muito conectado com a construção civil, tá certo? Principalmente na construção de infraestrutura, mas também está lá na construção de aço, residência, comércio, tá? Indústria de transformação, óleo e gás, linha amarela, as máquinas, sem dúvida nenhuma também do setor agro, mas construção civil, energia eólica e solar, transmissão de energia, utilidades domésticas, implementos rodoviários, ou seja, a Gerdau, pessoal, de certa maneira está conectada com diversas indústrias, tá? Então a gente depende sim de um crescimento de indústria mundo afora, depende sim de um motor, tá, de PIB também vindo de indústria, não só de serviços, mas de certa maneira, como ela também está ali na construção civil e na parte comercial lapidada, ela participa também desse PIB global cada vez mais serviço e menos indústria. Óbvio que o crescimento que teve, tá, recentemente não é só, tá, pelo investimento dos países em indústria, não é só pelo PIB, mas sim pelo repasse de inflação. Então todo o resultado que nós tivemos nessas empresas, principalmente do setor de minério e aço, pessoal, e siderúrgico, o mundo não cresceu no seu PIB assustadoramente ainda, tá? O mundo só pagou mais caro por uma quantidade e volume em 2021 forte devido às taxas de juros, mas a partir de 2022 e com certeza 2023, a gente já vê aí as taxas de juros bem altas por um tempo suficiente e as construções em alguns polos ainda muito bem, principalmente na parte residencial, Estados Unidos muito bem, Brasil ainda é resiliente, não maravilhoso, mas é resiliente. Agora, indústria, pessoal, a tese da nova industrialização, ela ainda é mais, vamos dizer assim, na teoria, tá, do que na prática. A gente não vê a China crescendo assustadoramente sua manufatura. A gente não vê os Estados Unidos investindo pesado na sua indústria, tá, ou em projetos de infraestrutura gigantescos. Por hora, a gente tem esse potencial no meio aí, que é a indústria. Quem está segurando as pontas, segurou as pontas foi os termos de troca da construção civil, ajudaram bastante, tá? Ajudaram bastante. Então eles colocam na distribuição aqui a comercial Gerdau, distribuição em algumas lojas, varejo agro e varejo construção, aí como que os produtos dela chegam, mas a Gerdau tem praticamente seus produtos em todas ou quase todas, quase todos os municípios brasileiros, tá? E nas lojas aí de construção, sem dúvida nenhuma, tá? A sua operação mais rentável, pessoal, isso já olhando para o segundo semestre de 2023, ou seja, aqui resultados atualizados, lembrando que no final desse mês aqui, começo de novembro, temos atualização do terceiro TRI, vai ter resultado, vai ter dividendo, vai ter aquela coisa toda bonita, mas a operação mais interessante dela, por esse gráfico, é a roxa, tá? O consolidado sobe, ou seja, todas as operações somadas melhoraram muito de 2017 para cá, por exemplo, tá? De 14%, evolução da margem EBITDA, vamos para 21%, mas quem evoluiu de fato não foi o Brasil, que até estava melhor em 2016, 17, tá? Caiu aqui para 14,5%, estava em 19,3%. Foi a sua operação da América do Norte, que sai de 8,8%, para 28,3%. Tá? Então aqui é um azeitamento de uma operação em uma região que não está ali conectada com o risco com a América Latina, que é a América do Norte. A gente vai estar de olho ali nos Estados Unidos, principalmente México e Canadá. Tá? Aços especiais ela manteve, né, a sua margem entre 16 e 18 melhorou um pouquinho, né, 18,2%. E no caso da América do Sul também teve melhora, mas não no Brasil. Tá? O Brasil meio que está de lado, tá? Teve um repasse aqui do período da inflação, mas o Brasil já reboteou para baixo. Tá? Já reboteou para baixo. Então os termos de troca fizeram todas as margens subirem, mas nós tivemos aí, principalmente no Brasil, uma volta a 2017. Tá? Já na América do Norte, já também na América do Sul dobrou, né? Sai de 18, vai para 30, quase dobrou ali. Então, muito interessante a participação da Gerdau fora, tá? Fora aqui do Brasil, mas da América do Sul. A gente percebe que a América do Sul sai de 9% em 2014 exatamente, e vem para 12% na participação do EBITDA consolidado. Agora, a América do Norte, pessoal, é o chunk, é onde ela apostou e é onde ela tira os maiores frutos hoje. 50% do seu EBITDA vem da América do Norte. Então, a Gerdau, pessoal, cada vez mais em inglês, tá? E espanhol, se assim você quiser, francês, no Canadá uma parte dele, e menos em português. Beleza? 2014, pessoal, uma mudança
crítica aqui de destinação e de estratégia comercial da companhia. 2014 era 55 Brasil. Tá? 2015, 35 já muda. Tá? Chegou aqui em 2020, 53, 2021, 56, 2% de juros aqui brasileiro. De repente, pum, já toma essa pancada, essa virada. Então é uma companhia que foi ágil, tá? E que agora está postando as fichas em quem é mais resiliente, que é a economia americana, e deu certo. Tá? Em 2023 ela tem uma performance melhor do que seus pares. Tá? Então a sua receita no final, pessoal, no frigir dos ovos, está empatado, mas eu creio, esse gráfico aqui é do pessoal do Fundamentei, ele está atualizado em 2022. Muito provavelmente em 2023 vira o jogo. Tá? Quando fecharmos o ano, a América do Norte teve maior EBITDA do que ao Brasil. Isso já mostra, né, nesse slide da própria companhia, atualizado no segundo trimestre de 23, 50% do EBITDA vindo da América do Norte, tá? E como as margens estão melhorando por lá, logo o lucro também deve bater, o faturamento também deve bater. Certo, pessoal? Então nós temos Brasil, Estados Unidos como principais, México, Canadá, logo na sequência, a Argentina é o outro destino dos seus produtos. No mais, pessoal, quando a gente olha para o filme, né, para o seu balanço, para a sua DRE, a gente vê uma empresa com dívida, com caixa, com dívida zeradinha, caixa líquido. Nós vemos uma empresa com muita geração de caixa ainda em 2023, nada comparado a 2021, tá? Que foi o melhor ano. 2022 também muito interessante, mas 2023 no acumulado, pessoal, a gente tende a ter um pouquinho menor do que 2022, já desacelerando, tá? Já desacelerando, mas ainda assim muito bom. Tá? Então os termos de troca fizeram em 2021 ela ter 20% de margem e agora naturalmente deve voltar para os seus 5, para os seus 3, para os seus 14, margem líquida, tá? Não EBITDA, não a margem EBITDA. E aí a margem EBITDA é segmentada nas partes do globo que eu comentei para vocês. Ou seja, pessoal, deve ciclar para baixo os resultados da Gerdau? Sim. Já está ciclando? Sim. Seja por volume, principalmente de 2023 para frente, seja por termos de troca. 2021 para frente já piorou os preços, né, e dólar, etc. Em 2023 aqui no Brasil especificamente teve uma depreciação. O real ganhou uma apreciação em cima do dólar. Viramos 2021, para vocês terem uma noção, com 5,80. Hoje nós estamos a 5. Então, 80 centavos aí fazem bastante diferença, principalmente para o volume da Gerdau. Então é natural ver esse resultado sair de 15 bi para 11. E esse ano aqui nós devemos fechar talvez abaixo dos 10 bi ano. Tá? Então a empresa ciclando para baixo, os preços demoraram um pouquinho para ciclar para baixo. Nós tivemos aqui no aço, pessoal, em 2023, esse é o gráfico que eu utilizo, né? Quem quer seguir aí a commodity é o IAS, Iron and Steel, negociado em Tóquio. Tá? Esse cara chegou pela primeira vez, e foi em 2023, é um gráfico mensal, chegou em setembro, não foi agosto, por isso que a Gerdau bateu o Ibovespa em agosto, na minha opinião, porque tinha ainda, né, não tinha entrado nessa região cinzinha. Tá? Da região cinzinha, é por isso que eu falei que tem um pouquinho de fôlego ainda o aço, pessoal. Eu tenho 3 pontos gráficos futurológicos aqui para ele, 858, 913, 967. Então nós podemos ter ainda no curto prazo mais uma alta, tá? Mais um fluxo de alta. Fazendo isso aqui, deixa eu desenhar de verde, senão vocês não vão enxergar. Tendo uma queda e depois uma alta. Tá? Então esse seria o cenário perfeito técnico. Nós voltarmos até o 631. Então para você, tático, trader na Gerdau, eu só teria o desconto na Gerdau para o terceiro quarto tri de 2023, caso e quando e se o aço IAS chegar a 631,94. Ali é meu suporte para uma próxima pernada de alta. Essa pernada de alta aqui, 858, 913, 917. Tá? Então eu ainda vejo fôlego para Gerdau, pessoal, só no curtíssimo prazo. Eu vou colocar números para vocês, né? O aço, commodity de referência, pode ceder entre 10% a 11% ainda. Tá bom, pessoal? E isso, obviamente, vai refletir nos preços da Gerdau. No valuation, eu vou dar mais atenção para a GGBR, porque ela está aqui com 16%, né, pessoal? Perdão, 15% de dividend yield. Mas, assim, as duas vão muito bem, obrigado. Nada a se comentar por aqui. Quando a gente olha para os dividendos da GGBR, pessoal, nós temos uma média líquida de R$ 2,55, mas eu acho que é burra, né? Não foi muito
exponencial que aconteceu pós 2020, com todo o setor, com todas as empresas de commodities. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar ali um ano de normalização. Geopolítica está difícil, mas ao menos aí de crescimento do globo. Acho que China, no print, né, na impressão de 2023, reaberta, vai nos dar uma tendência para o próximo ano de 24, 25, 26. E aí nós vamos ter uma noção de como as commodities vão se comportar com esse crescimento, talvez de 5% da China, uma nova realidade. Tudo bem. Tá? Aí a gente deve ter em 2024, então, com o retrovisor de 2023, principalmente o segundo semestre de 2023, onde nós temos aí uma estabilização maior de commodities, boom, tá? O que vamos traçar aí de dividendos e de faturamento para as empresas para fazer umas continhas mais corretas. Porque, por hora, né, se você não está confuso, muito provavelmente é porque você não está consumindo, você não está se informando. Porque se você se informa, você fica muito louco. Em 2023, muita volatilidade, né? Em relação ainda, tá, a preço, a expectativa de crescimento, crises geopolíticas, infelizmente, muito triste. Então nós temos aqui esse super dividendo em 21, super dividendo em 22, muito pela operação da América do Norte aqui, 2022, pessoal, mostrei para vocês, Estados Unidos cresceu, foi muito bem, tá? Nós tivemos ali puxando a Gerdau para cima, então ela aumentou seus dividendos, foi para 16%, tá? Agora já tem uma quedinha mais natural, ciclando para baixo. Eu não olharia muito para os dividendos para não ficar aqui órfão, tá? Eu olharia mais para o preço, para a commodity, para as expectativas, tá, da companhia para os próximos anos em relação a investimento, onde que a empresa vai investir, quais são os fornos que a empresa vai modernizar, aquela coisa toda é mais importante nesse momento, tá? E como é que estão as suas dívidas, as que precisam ser roladas, principalmente no Brasil está tranquilo, está ficando cada vez mais barato, agora nos Estados Unidos, pessoal, o juro de 10 anos, por exemplo, está nas alturas, tá? Então, se a Gerdau, por exemplo, precisar refinanciar alguma dívida, esteja vencendo uma debênture, coisa do tipo, uma senior note, né? Ela vai ter que pagar muito mais caro do que financiou, por exemplo, 2 anos atrás. Tá? O yield de 10 anos hoje está 5%, batendo 5%, pessoal. Então essas empresas vão ter ali 5% de dólar, né? Um pouquinho menos, um pouquinho mais, porém isso impacta a balanço de companhia. Então, sem dúvida nenhuma, o que era fortaleza, com esses juros e com o ciclo monetário lá no pico, passa a ser detratora de valor. Então é muito importante que a economia americana não esfrie, porque senão a Gerdau de fortaleza da América do Norte passa para fraqueza, tá? Porque aqui no Brasil a gente vai ter um ciclo de baixa da Selic e lá por hora nada me coloca o Fed cortando juros e a gente pode ter, quanto mais tempo passa, mais as empresas precisando refinanciar e vencendo os seus títulos, né? As suas debêntures, por exemplo. Tem um exemplo para vocês, e aí esse refinanciamento vai doer, porque vai ficar muito mais caro, tá? Pessoal, quem foi a melhor investimento aqui? Goal ou GGBR? Foi GGBR, tá? Quase 14.000% de 1994 para cá, CDI 7.386 e a Goal 6.600. Então, entre GGBR e Goal, GGBR, pessoal, mais do que o dobro, se eu não estou falhando aqui, tá na minha matemática querida. Bom, vamos com o gráfico, com a futurologia do Bruno. Pessoal, com o gráfico e futurologia, o que eu passo para vocês? Tá? A minha expectativa aqui para Goal, vamos começar com ela, vou dar um zoom para vocês aqui no gráfico. Tá? Então, acho que esses são os pontos mais importantes, deixa eu enquadrar aqui. Legal. Então, vocês percebem que esse último ciclo de alta, ele já foi para o espaço, porque perdemos essa mínima. E na análise técnica, então, a gente inverte a polaridade, né? De uma tendência de alta, a gente passa por uma tendência de baixa. E eu vou tentar aqui, tendência de baixa no curtíssimo prazo. Então, pessoal, aqui, ó, máxima, mínima, e vamos lá. Já estamos praticamente no alvo aqui em 10,3, tá? Seria ali o principal alvo de queda. Nesse momento, para Goal, pessoal, eu trago para vocês que o apocalipse está lá na pandemia, tá? Tá entre 6 e 1 até os 5,54, tá? Então, construindo para você o gráfico nesse momento, é ali que você tem que esperar um crash. Tá? É ali que eu estaria esperando um crash. Tá? Um primeiro momento de crash, 6 e 1, 5,54. Tá? Depois 4,35, 3,92, 3,16. Natural, dentro do longo prazo, quando a gente tira o zoom, a Gerdau que teve uma rentabilidade pífia, né, de 2008 para cá, né, não
não bateu a máxima em 2008, mas isso tem fundamento, porque a gente não tem um crescimento tão forte na parte industrial e infraestrutura e investimento dos países como teve, né, até 2008, 2008. Então, tudo bem. Agora, aqui, a tendência, o fluxo, o ciclo que eu estou olhando, pessoal, é 2016 para frente. Tá? E em relação a 2016 para frente, nós temos esse movimento aqui. Tá? Então, aqui está o início do ciclo. Certo? O próximo ciclo, então, eu vou fazer essa projeção. Tá? Por isso que, quando eu coloco os meus desenhos, tá? O meu principal suporte é 2020. E aí eu coloquei os pontinhos lá, 6,1, 6,54. Esses daqui já não existem mais. Esses daqui, eles vão começar a ser, né, redirecionados, porque perdemos o fundo. Então, eu vou tirar eles do meu gráfico por hora. Os suportes, para quem está acreditando que o aço para no 631 aqui, pessoal, os suportes estão ali em 9,60, tá? Um grande suporte. Depois 8,82. Então, para quem está com o copo meio cheio, tá? Vamos ter uma derrocada de curtíssimo prazo, mas depois para. A Gerdau tem espaço para ceder aí no curtíssimo prazo, tá? Algo em torno também dos seus 13% a 10%, igual a commodity. Por isso, pessoal, falo para vocês, esse é meu cenário base. O que eu faria agora? Não compraria a Gerdau, esperaria ela perder os 2 dígitos. Goal, né? Seria minha expectativa, não é recomendação. Tá? Porque nesse momento, acho que sim, tem mais espaço para ceder. Ponto. Tá? Eu especularia ter mais espaço para ceder até os 9,60, tá? 9,70 para baixo. Quem está acreditando no apocalipse, pessoal, aí sim, aí é 6,1, 6,54. Você nem tem que estar perto desse setor. Está passando longe desse setor. Você está de olho em quem está amassado nos últimos 2 anos, na sua small cap, comércio e varejo, está olhando as educacionais, construção civil, também não olharia, porque, querendo ou não, pode ser ruim nesse momento com a curva de juros, mas muito melhor construção civil, por exemplo, em termos de ciclo, do que você está de olho ali na parte de mineração, de siderurgia, certo? Então, esses são os principais pontos da GGBR. O ciclo de 2020 a 2021 de inflação deixou um alvo por hora em 17,4. Caso ela perca os 7,99, eu também vou ter que redirecionar esse alvo. Tá? Eu só tenho o grande suporte exatamente ali no fim de 2021. Tá? Então esse candle vendedor aqui para mim é o grande suporte, ele que tem segurado os preços desde então, 7,99. Antes, 9,60, 8,32. Eu, com o cenário atual, teria, né, os 9,60, 8,32 como únicos pontos para a Goal. Tá? Não estaria participando dela nesse momento. Voltaria a participar ali. Qual que é o preço teto para o ano, pessoal? Preço teto para quem acha que ainda o aço vai romper máxima histórica, como mostrei no gráfico da commodity. 11,36. Tá? Aqui uma baita resistência deixada. Tá? 11,36. E a Gerdau pode sair de uma empresa de crescimento, devido à América do Norte dar uma esfriada. Tá? Se você acredita que os Estados Unidos vai esfriar, porque os juros estão altos por muito tempo, muito bem, ela deve ficar pipocando entre 8,82, 9,60, 11,36. 6,1, 6,54, 11,36. Ou seja, ficar lateral ali. Tá? Pagando ótimos dividendos, bem verdade, mas uma empresa lateral. Tá? Uma empresa que entra em um ciclo de 2010 a 2014. Tá? É esse o ciclo que eu imagino para a Gerdau em 2024. Onde que é o teto do ciclo atual? Me parece ser o 11,36. Onde é o piso do ciclo atual, quando o mundo cresceu, mas cresceu pouco, ali 2010 a 2014, aproximadamente. O piso, pessoal, por hora está em 8,82, mas eu trago para vocês a faixinha azul lá, tá? Que não é um apocalipse, é só o início ali de março de 2020, na pandemia, que está aqui, ó. Esse pode ser o piso, e esse está com muita cara, 11,36 de seu teto. Beleza? Então, quanto mais próximo do piso, ou se invadir o piso, maior o meu aporte se eu invisto na Goal 4. Quanto mais próximo do teto, e aqui eu trago de 3 a 12 meses, pelo menos, né, um ciclo de estabilização dos preços para as empresas de commodities, quanto mais próximo do teto, menos eu compro. Acima do teto, menos ainda eu estaria me expondo à Gerdau. Certo, pessoal? Feito isso, a gente passa para a GGBR, que é campeã. Mesma coisa. Ela teve uma rentabilidade um pouquinho melhor que a Goal, então ela conseguiu romper máxima de 2008. Tá? Conseguiu aqui romper máxima, eu vou traçar para vocês. Tá? Rompeu máxima, tá? Agora está rompendo fake, né? Tá vindo para baixo, mas tudo bem.
quais são aí os 10, 12% para a GBR, que eu acho que o aço vai ceder, então faz todo sentido imaginar, tá? Estamos falando de 19,83, 20,27, tá? Então 19,83, 20,27. Novamente, o principal suporte de 2021 é o meu guia, é o piso do meu cenário base. Então essa faixa que eu vou pôr, pessoal, a laranja para vocês aí. Tá? Seria muito legal que a Gerdau não ultrapassasse essa faixa. O ciclo de alta de curtíssimo prazo ele tem que ser redirecionado. Então eu não sei qual vai ser a próxima mínima da Gerdau, então eu tiro por hora, mas daqui a pouco eu volto com ele. Tá? Então a mínima mais importante foi feita em setembro de 2021, PEC dos precatórios, aquela coisa toda. Então é ali que eu gostaria de não ver romper. Estamos falando de 17,68, 20,27, 19,83, tá? São os principais suportes. Região laranja começa o desconto para quem está com o copo meio cheio. Ou seja, que acha que o piso vai ser aqui na laranja e o teto já está aqui, ó, 25,63. Então ali é grande resistência, 25,63. Pessoal, comprar acima dos 25, quanto mais se aproximar dos 25 ou até dos 23, né? Eu compraria menos. Quanto mais se aproximar dos 20, 27, 19,83, eu compraria um pouquinho mais. Quem está achando que vamos voltar para 2020, tá? Tem argumento para isso? Recessão pode ser um bom argumento. Se não recessão de 2, 3 trimestres, uma recessão de um trimestre, por exemplo, uma volatilidade de eleição americana que tem ano que vem. Então a dinâmica da Gerdau pode ser piorada em relação aos seus pares, porque ela está mais sensível aos Estados Unidos. E ano que vem, pessoal, os Estados Unidos tem uma taxa de juros alta e eleição. Tá? Então, de novo, a fortaleza da Gerdau em 2023 pode ser a detratora de valor em 2024, pessoal, por uma sazonalidade eleitoral e porque os juros, a economia americana está aguentando esses juros, não está mostrando sinais de fraqueza. Tá? Então, de novo, sei que isso pode ser um pouco apocalíptico para a terra do tio Sam, pessoal, mas fato é, você tem que colocar pelo menos dentro de um cenário alternativo os Estados Unidos enfraquecer, tá? Ou ficar volátil por causa das eleições. Beleza? E serão eleições, pelo que tudo indica, polarizadas de novo. Não aprendemos ainda, vamos ter que passar por uma próxima década aí para despolarizar o negócio, tá? Não que polarização seja chata, é bacana pra caramba, mas o tipo de polarização acho que não está sendo muito construtiva para a sociedade, tá? Mas enfim, Brunão não é cientista político, quero dizer que os ativos ligados aos Estados Unidos podem ficar em banho-maria, né? E talvez os ativos ligados à China ou à Latam, né? Podem ter ali um 2024 menos caótico, porque não tem ciclos políticos intensos, como os Estados Unidos vai viver em outubro do ano que vem. Certo, pessoal? Eu, particularmente, por ter começado a investir em 2010, eu sei o que é um ciclo de baixa. Tá? Então, o Brunão começou a investir aqui. Bacana, estava na faculdade, comecei a investir. Então, eu sei o que é um ciclo de baixa. Por isso, ciclo de baixa no preço das commodities, pessoal, no preço das ações de commodities, é a mesma coisa que um ciclo lateral para o preço da commodity, tá? Então não precisa a commodity cair para as empresas terem um ciclo de baixa. Então é esse cenário que eu imagino, pessoal, para os próximos 2 trimestres é pouco, né? Mas eu vou colocar de 2 a 6, de 2 a 4 trimestres pelo menos, tá? Ou seja, até o final do primeiro semestre de 2024, eu espero que a Gerdau, tá? Ela mostre para a gente uma linha de desconto, tá? E se não uma linha de tendência de baixa, pelo menos uma linha de prêmio, onde, se subir acima dessa linha superior, será que o mundo está crescendo tanto mesmo? E as taxas de juros estão altas ainda, será que vale a pena apostar em commodities? Então eu acho que nós entramos nesse ciclo, demorou um pouquinho, mas nós entramos. A Gerdau, como eu falei, teve uma rentabilidade muito melhor do que seus pares, rompeu o máximo histórico esse ano, muito por causa da América do Norte, e eu tô trazendo um argumento que, olha, talvez a fortaleza de 2023, por causa da taxa de juros americana e por causa das eleições, seja a fraqueza de 2024. Mas é minha opinião, tá? Aqui eu trago essa pulga para você, investidor de longo prazo, saber que a empresa é muito boa, se provou, bateu o CDI de longe, mas se você releva intensidade, talvez diminuir a intensidade, caso os preços, que eu já esqueci, atinjam R$ 25,63 ou mais, R$ 23 ou mais. Assim como você acreditar de 20,27, 19,83, 17,68, você volta a aportar. Tá? Abaixo de 17,68, saber que ela tem um período ou uma faixa de preço
que a gente chama de rasgada, até os 12. Tá? Então, rompeu os 17,68, eu abandonaria o cenário laranja. Se você apostou nele como mínima, você erra, mas você fez os aportes por longo prazo corretamente dentro da estratégia, e aí você volta a aumentar conforme os preços se aproximarem dos 12, tá? Ou somente nos 12. E aí você vai ter uma região aí dos 12,79 até os 9,42 para utilizar como piso, e aí talvez o seu teto baixe dos 23,2, 25,63 para os 17,68, 20, 27. Aí você vai trabalhando. O que eu tenho como cenário seria lateralização. Tá? Não tenho expansão. A expansão foi feita, foi muito bem feita, inclusive. Agora a gente deve passar por um período de lateralização até nós temos na economia real, quem sabe, essa tese da nova industrialização de fato acontecendo. Ou seja, países crescendo pra caramba, importando aço pra caramba, e eu acho que não vai ser a China. Então nós precisamos de um outro país. Se vai ser o próprio Brasil, se vai ser a Indonésia, Filipinas, Singapura, sei lá. Mas a gente precisa disso nos balanços das companhias. Beleza, pessoal? Que a empresa está preparada para isso e que todas as exportadoras brasileiras passaram por estagflação e recessão recentemente, ou seja, estão craques em fazer gestão de estoque, sem dúvida nenhuma, e de capex, sem dúvida nenhuma. Tá? Então, em relação à empresa micro, eu não tenho nada a cornetar. É só o macro que pode bater um pouquinho nos preços. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.